Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, sempre com parceiros sensacionais, sempre compartilhando conhecimento. Aqui é mais que lives, mais que lives. Se você espera live, não é live não, é mais que lives. Olha aí, estamos hoje com um programa Sex Relâmpago, nessa sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, são 21 horas 41 minutos, e para esse programa, claro, eu não posso fazer sozinho, porque tem gente que tem muito conhecimento do assunto, que é quem estuda educação sexual, quem é terapeuta cognitiva comportamental, terapeuta sexual e uma amiga que eu tenho, parceira, que eu vou chamar agora para dividir esse programa comigo. Eu não vou morrer com essa culpa, peraí, eu vou dividir o programa com ela. Ana dos Santos, direto de São Paulo, ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, Dayana! Tudo bom, Vitor? Que saudade! Faz tempo, né? Quase um mês, né? A gente se viu dia 9. Pois é, olha aí, dia 9, gente, olha. E hoje é dia 6/8, 9/7, 6/8, olha isso. Mas tem que ver isso, Temos que fazer drops do sexo, né? Falando sobre várias coisas. Aliás... Passa rápido, né? Mas passa rápido, o ano tá voando. Passa muito rápido. Aliás, eu quero te agradecer pelo vídeo maravilhoso sobre o dia do orgasmo, dia 31. Foi maravilhoso. A Dayana fez um vídeo muito legal e falando, olha, pessoal, vamos aproveitar o dia de hoje, mas sem aquela pinimba de orgasmo, aquela coisa toda. Aproveite com moderação ou sem moderação. Enfim, combine com o seu par. Muito legal, Dayana. Tá tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, tudo jóia por aqui, tirando esse frio. Tem pessoas que gostam muito, né? Outras não tanto. Eu sou desse clube de não gostar tanto. Mas eu gosto. Faz parte, né? Faz parte das estações. tirando esse frio que dá muita preguiça de levantar, né? Cedo. Tudo bem. Mas a gente tem que levantar, né? Mesmo com frio. Essa é a Dayana dos Santos, minha parceira do coração. Ela está sempre aqui no Sexo Relâmpago com a gente. Ela e a Érica de Paula também. As duas abrilhantam esse programa que é maravilhoso. Sempre é legal. De 15 em 15 dias a gente está aqui falando de sexo. E hoje a gente tem um tema que eu já até escrevi aqui embaixo. Ó. Aparelho genital feminino. Atenção, mulheres e homens. Enfim, afins. Que vocês quiserem saber hoje sobre aparelho genital feminino, aqui nós temos a Dayana para explicar tudinho direitinho. É o seguinte, o aparelho genital feminino ele não é só composto pela vagina, não, gente. Tem muita coisa. Inclusive, as pessoas acham que o aparelho genital é a vagina, né? Pois é! Vai lá, aparelho genital feminino. O que é? Vagina. Não, gente. Exatamente. Tem coisa. E a Dayana vai explicar pra gente. Muita coisa. Cada coisa tem uma função, né? Pois é, e você tá com a sua amiguinha aí, de crochê? A minha não é de crochê, a minha é de feltro. De feltro, é. Qual o nome dela? Vitor, eu não dei um nome pra ela tá super triste. Olha, teve sorteio. Ela tá chorando, tá escorrendo lágrimas. Tá molhada. Tá molhada! Meu Deus! Olha, vamos dar nome para vamos dar nome para a vagina que está molhada. Ajudem. Pois ajudem. Ela se parece. Pois é, vamos fazer lá, vamos fazer um sorteio. A Rede Relâmpago agora gostou desse negócio de sorteio. Ontem foi sorteio de livro. É uma vamos ver boa. um prêmio. O nome mais legal, a gente sorteia um prêmio. Legal! Bom, gostei. Olha, a cabeça não para. Pois é, vamos embora. Vamos que vamos. Dayana, explica pra gente um pouquinho sobre o aparelho genital feminino. Tem algumas coisinhas aqui que eu separei. Olha, separei, gente, ó, vulva, ímen, vagina. Conta pra gente aí, vai por ordem. Você que sabe dar ordem direitinho para poder saber como é que a gente começa com esse papo. Vamos falar sobre vulva? Vamos começar falando sobre a vulva? Alguém já ouviu falar sobre vulva? Eu confesso que... Eu só ouvi falar na frase, vovô viu a vulva da vovó.
Eu confesso que eu descobri esse nome depois de adolescente já, sim. Quando criança, até a puberdade, eu não sabia, né? Porque as pessoas dão vários nomes, né? Periquita, borboleta, gatinha, passarinha, é, enfim, xoxota, perereca, rã, né? Se a nossa amiga Érica tivesse aqui, ela falaria outros nomes, né? Bem Opa! livremente. Como você diz, a titia Érica, sem papas na língua, maravilhosa. Olha, às Enfim, vezes tem vários eu fico nomes. com vergonha, eu fico vermelho Você com morre a de Érica. rir, né? Você morre Eu de morro rir. de rir, eu só posso rir. O programa Você com a ri Érica, e eu rio por aqui. gente, Geralmente eu ó, não consigo assistir, às vezes ao vivo, mas eu assisto quando você posta. Gente, é surreal. É surreal. olha, o pessoal, quando for com a Érica, já sabem que a classificação é 21, 23, 24 anos. Tipo, 30 a mais. gente, pois é. Quando é com a Dayana, vai para 18, beleza, tranquilo. Agora, com a Érica, o negócio vai lá em cima, é 24, 25. Ela fala mesmo o beabá do treco. É Sim, doida, mas é minha. sim. Beijo pra ela. Então, a vulva, beijo, Érica. A vulva, ela é a parte externa do aparelho genital feminino. Então, tudo que a gente vê externamente é a vulva, não é a vagina, tá? Olha, Então, não é a vagina, vagina, é a não, a vagina, vulva. vulva. Parte externa, nós chamamos de vulva. E o que Vulva. seria a parte externa, né? Primeiro a gente começa falando do Monte de Vênus, que seria o Monte Monte de de Vênus. Vênus. Já ouviu Nossa, falar? tem esse nome. É um nome bonito, né? Deve ser um lugar bonito. Monte de Vênus. Olha que coisa gostosa, boa. Olha, eu vou viajar, vai para onde? Eu vou lá para o Monte de Vênus. Eu acho que tem uma visão sensacional. Tem uma visão boa de lá, né? Dá para ver o pôr do Aproveitem sol. essa sexta e vão para o Monte de Vênus. Nossa, vamos para o Monte de Vênus? Vamos. Que lugar romântico, bom para né? Ai, meu O que é o Deus. Monte de Monte... Vênus? Dá para mostrar aí nela? Gente, vamos botar um nome Então, para essa menina. Ah lá. aqui não vai dar para ver, porque aqui é a parte já interna, né? Mas o Ah, Monte de tá. Vênus, ele fica aqui, que é o quê? É aquela parte que durante a puberdade fica coberto por pelos, né? Então, Ah, é Monte de Vênus, então é a parte que fica com pelos pubianos ali, é? exatamente, exatamente. Essa área ela é rica em gordura e é a parte onde essa gordura ela cobre esse osso ilíaco. Então, tem a gordura, tem a pele, tem a gordura, tem os pelos e embaixo, com certeza você já tocou, né? No Monte de Vênus da sua esposa. Ah, Você sente é ele bom. mais, essa região mais durinha, né? É porque logo abaixo tem esse osso. Então, começa por aí, pelo Monte de Vênus. Então, é essa região onde nascem os pelos pubianos. Que legal. E Olha, aí, olha, logo abaixo, A Rosângela Tavares se diz assim: como eu explico para minha filhinha a vagina e o canudinho? a vagina é o canudinho. É o canudinho. A Rosângela, eu conheço ela. Um beijo. Conheço, assim, pelas Beijo, redes querido. sociais. Um beijo, Rosângela. Maravilhosa. É um tubinho, né? Mas é importante, quando a sua filha tiver um pouquinho mais de idade, você ir falando os nomes corretos, né? Não tem problema chamar de tubinho, dar o nome que a gente se sente mais confortável, mas em algum momento as crianças precisam saber os termos corretos também. Mesmo que elas continuem chamando pelos nomes, né, que a gente ensina, é importante até mesmo para educação sexual, para prevenção de abusos, né? É Verdade, importante verdade. que as Boa. crianças saibam, mas maravilhoso. É uma boa metáfora, é o canudinho, né? É aquela Canudinho. parte que, que não tem fim, né? Parece que não tem fim. Você põe o dedinho ali, mas a criança não é aconselhável que coloque, né? Mas
conforme a idade vai passando, as crianças também vão tendo essa curiosidade, Pois né? é. Saber até onde Porque vai, né? porque a criança, os pais se assustam, né, Vitor, achando que a criança está se masturbando, mas não está se masturbando. É porque desde pequenos é bom, né? É uma Sim. zona erógena que a gente sente prazer. A criança não é diferente, então se ela colocar o dedinho ali, vai sentir uma coisinha boa. Só que ela não sabe ainda que é tesão, que isso, Uhum. né, pode ser sexo. Não sabe nada disso. Então, E pode até fiquem tomar tranquilos. cuidado, né? Ela pode se machucar e tudo mais, né? Então é importante a mãe, o pai ficar sempre perto, sempre, olha, não, cuidado, tal, tudo mais, né? E Sim, mas explicar, como você falou, né? Conforme for passando a idade, explicar direitinho para não sim, saber coisa errada. mas é natural. Sabia que é natural a criança se tocar? Faz parte da descoberta dela. Então, não é Uhum. interessante que os pais reprimam. Não pode, tira o dedo aí, não sei o quê. Sabe? Que a gente fica assustado, né? A gente vê ali o nosso bebezinho colocando o dedo, né, nas partes íntimas, a gente tende a ficar assustado, mas faz parte do desenvolvimento. É só orientar, né, que não pode fazer isso em locais públicos, não dá para ficar fazendo isso toda hora, que existem outras coisas também que são divertidas. E aí vai É. orientando, né, para a criança também não crescer com a ideia de que isso é algo, não se tornar um adolescente e um adulto, né, com a ideia de que isso é algo errado, que isso é Ser ruim, porque sujo, aí né? pode desenvolver diversas crenças, né? Crenças distorcidas sobre a sexualidade e sobre o sexo. E até Mas, algum trauma também, né? Depois, sim, eu enfim. tenho pacientes que desenvolveram o vaginismo por conta Nossa. de educação muito repressora. Educação religiosa repressora e, assim, o sexo era um tabu, não se falava sobre sexualidade, sobre sexo. E aí, como não fala, a criança cresce e se torna um adolescente ou um adulto que pensa que isso Acaba é proibido, travado. que não pode. Exatamente. E, gente, o vaginismo, ele foi assunto, né, num sexo relâmpago aqui nós também, para a gente poder compartilhar. E para quem não sabe, é simplesmente o movimento, né, da vagina é de impedir qualquer coisa. É um movimento que não depende da mulher. É engraçado isso, não depende. Né? Porque você pode fazer o pompoarismo, pode fazer outros tipos de atividades, mas no caso do vaginismo, é uma Uma contração involuntária. contração involuntária, isso mesmo, que não permite o sexo em si. Olha que Sim. coisa, né? É Meu uma Deus. disfunção, né? O vaginismo é uma Disfunção. disfunção sexual feminina. Tem pessoas que têm essa condição parcial ou total. Tem pessoas que têm o vaginismo primário ou secundário, né? Para Causador, quem, né? sim, pode causar dor, que é a dispareunia, né? Então, uma coisa pode levar a outra. Então, é importante que a gente fale sobre a sexualidade, né, de uma forma bem tranquila, respeitando a faixa etária de cada criança, de cada adolescente, porque isso faz parte da vida, né? E falar de sexualidade não quer dizer que você vai incentivar o seu filho a transar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sexo é só uma parcela bem pequenininha da sexualidade. Sexualidade é um espectro bem maior, né? Mas enfim, bora lá. Então, o Monte de Ponte de Vênus. Vênus é onde nascem os pelos pubianos, né? Eu E não aí logo sabia. abaixo, nunca ouviu falar sobre esses Para mim era um pelos. lugar lindo, maravilhoso que você ia assim para ver o pôr do sol. Você pode ver estrelas, né? Agora, o pôr do sol. Pode ver o que você quiser ali, Victor. Ponte de Vênus. Fica a seu critério. Bom, Use a sua imaginação. pois é. Aí, vamos lá. Logo abaixo, então, tem o que nós chamamos de vulva, né? Que também é conhecido como todos aqueles nomes que eu já falei, periquita, xoxota e etc. E como eu falei, muitas pessoas acham que a vulva e a vagina são a mesma coisa, mas não. A vagina é esse orifício aqui, né? Aqui nós temos os grandes lábios,
eles são revestidos de pele normal, repletos de glândulas, tá? Essas glândulas, elas, além das glândulas, tem os folículos pilosos, os pelos e os grandes lábios, eles funcionam como um iceberg, um amortecedor. Eles servem para proteger as áreas mais internas, né? Porque aqui já está os pequenos lábios, que é uma parte mais sensível, né? Então, veja que aqui ele é mais grosso, né? Mais grosso. Então, algumas mulheres têm os pequenos lábios muito estreitinhos, né? Fazem isso aqui porque os grandes lábios, eles são mais rechonchudinhos, né? E eles acabam meio que fazendo isso aqui. Fechando. Então, isso. Então, essa região onde a gente consegue dar aquela, né? Fazer aquela abertura mágica são os grandes lábios, pequenos lábios. Esse botãozinho aqui é o clitóris. Ah, é o poderoso. Esse aí. Poderoso. Olha, tem muita gente que não sabe onde fica, o que tem, como é, e o que acontece quando aquele botãozinho ali, como disse a Dayana, é o botão do poder. O negócio fica doido, o bagulho fica doido ali. E eu já vou falar sobre ele, uma curiosidade, que eu acho que algumas pessoas não sabem. Já vamos falar Olha sobre aí. o nosso amigo poderoso. Então, aqui está o clitóris, aqui é o meato uretral, né? Tá vendo esse botãozinho aqui? É a uretra. Aqui é a vagina e aqui é o ânus. O que acontece, Vitor? Muitas pessoas confundem a uretra com a vagina. Você acredita que algumas pessoas acham que a urina sai pelo mesmo canal, igual nos homens? Olha. Mas não. Fica bem pertinho, mas não é, né? Tem o lugar onde sai o xixi e tem o lugar onde você ali faz o ato sexual. Sim. Eu vou mostrar aqui que como é perfeito, né, Dayana? Como é perfeito. Olha isso. Deixa eu ler aqui uma coisa que é interessante. Só um minutinho, Vitor. Por favor, fique à vontade. Eu adoro a Dayana traz baseado em livros, gente. Ela, olha lá, olha o livro. Viva a Vagina, isso? Viva a Vagina. Viva a Vagina. Isso. Maravilhoso, super indico. Aqui, ó, o nome diz Viva a Vagina, tudo o que você sempre quis saber. De fato, tem muita informação muito legal. Eu super indico para homens e para as mulheres. Não é Viva a Vagina. Assim, Viva a Vagina e acha que é um livro só para mulheres. Também serve para os homens. Eu até falei pro Paulo que depois que eu ler, eu vou passar para ele ler. É muito legal. Olha aí, entrou agora aí, Paulo Germano. Olá, Paulation. Paulation, chamo ele de Paulation. Então, aqui, ó, vestíbulo. Por que muitas pessoas confundem o meato uretral com a vagina? Porque, tá vendo esse meinho aqui? Na vagina, ele não tem esse espaço todo, né? Que tem aqui na minha vulva de feltro. Esse espaço aqui nós chamamos de vestíbulo. Então, então a uretra ela fica entre o clitóris e a vagina, o canal vaginal. Essa região nós chamamos de vestíbulo. E o xixi sai pela uretra e não pela vagina, tá? Isso acontece só com os homens, porque os homens, eles têm o mesmo orifício pelo qual sai o sêmen e a urina, que fica na região da glande. Vou pegar aqui um dos meus amiguinhos aqui. Opa. Pega lá, amiguinho. Tem que dar um nome também para ele depois. Vamos fazer um sorteio, gente, produtos eróticos. Exato, vamos nomear os meus materiais que eu não pensei em nenhum nome divertido para eles. A da Érica, como que é, meu Deus? É um nome engraçadíssimo. Meu Deus. Putz, ela tem vários lá. Ela tem um que é pequenininho que chama de Alfredo, sei lá o que das quantas. Cheroline.
Cheroline. Cheroline. Então, no caso dos homens, existe uma aberturinha aqui na glande, né? Que é a cabeça do pênis, onde sai o sêmen e o xixi. Então, muitas mulheres acabam achando que isso também acontece com a gente, mas não. A urina sai pela uretra, que é outro orifício. É muito difícil de achar em algumas mulheres, porque a vagina, essa região, ela tem dobras, né? E algumas mulheres têm a anatomia da vagina diferente do que outras. Então, umas têm mais apertada, e aí acaba dificultando um pouco de visualizar. Mas são coisas distintas, tá? Agora vamos falar sobre o nosso amiguinho. Interessantíssimo, né? Porque eu estava pensando aqui, são vários órgãozinhos pequenos num pedaço de espaço pequeno também. Então, né, você tem que ficar bem ligado. É claro que, pô, você não vai pegar lá uma lupa lá, peraí, deixa eu encontrar aqui as coisas. Mas você sabe, você está falando de lupa, mas em terapia sexual, nas sessões de terapia sexual, eu indico uma técnica, que é a técnica do espelho, para as mulheres. Legal. Pegar um espelhinho, sentar num local, né, tranquilo, colocar o espelhinho ali e dar uma bisbilhotada no órgão genital delas, porque muitas mulheres nunca nem viram, né? Nem sabe como que é lá embaixo. Só vê o monte de Vênus. O Monte Vênus, ele tipo assim, tá aqui o Monte Vênus. Igual, pelo amor de Deus, gente, existe o orifício da vagina e existe o orifício do ânus. Calma, muita calma nessa hora. Ei, calma, né? Aí não, o buraco é mais embaixo, é mais em cima, vem pra cá, vem pra cá. Né? Tem gente que às vezes... O ânus é diferente, né? O orifício. O ânus, ele é como se fosse uma saia de pregas, né? Ele tem as preguinhas porque ele se fecha, se contrai por conta dos esfíncteres, né? Os esfíncteres são músculos que seguram o que? As fezes, né? Um é voluntário, o outro é automático. O automático, a gente não consegue controlar, por isso que tem o outro. Então, quando ele emite o sinal para o cérebro, o outro já, opa, não dá para ser agora, amiga, dá uma segurada. Cara, pois é. Olha como é genial, né? Olha, é apaixonante mesmo. Você saber, é o seu corpo, gente. É o seu corpo. Olha como é perfeito, né? Deus é perfeito, é demais. Olha, e para a mulher, tem a uretra e a vagina também, depois acho que a Daiana vai falar em relação a isso também, por causa da procriação, por causa também né, do nascimento do bebezinho. Ele vai sair por ali pelo orifício da vagina, ali pela vagina. Exatamente. Mas aí a Daiana vai falar mais pra frente. Vai lá, Daiana. Vamos falar agora. Já que você falou da vagina, vamos falar dela agora. Pode. Depois a gente fala do clitóris. A vagina, ela é um canal musculoso, tá? Com 7 a 10 centímetros de comprimento. Então, muitas mulheres, principalmente as que têm vaginismo, elas acham que o pênis não vai caber ali dentro. Manas, ele cabe. Fiquem tranquilos, né? É uma região que sai um bebê, então vai entrar um pênis facilmente, porque é um pênis mediano, né? Mediano que eu falo é tamanho natural, né? Da maioria da população. Ele ereto, ele mede... Não, ele... Sem estar ereto, ele mede, se não me engano, de 10 a 13 centímetros, mais ou menos. Não quer dizer que quem tem maior é anormal, quem tem menor é anormal. Não estou falando isso. É que a maioria dos homens tem nessa faixa de tamanho. Quando ele está em ereção, ele fica maior. Só que a vagina, ela também aumenta de tamanho na fase da excitação. Então, fiquem tranquilas, porque cabe tranquilamente. Não vai... Ela se adapta.
Não Ela é tem muito problema nenhum. generosa, gente. É maravilhosa. É diva. Ela se adapta. Ela se adapta. Ela é gente boníssima. Então, a vagina é esse canal, né, vaginal, que tem de 7 a 10 centímetros de comprimento e ela se estende da vulva até o útero, né? No outro sexo que a gente fez, eu mostrei o útero como é. Ele parece um polvozinho, né? Você falou. Um Tronquinhos formatinho. assim. Exato. Normalmente o canal ele está comprimido de modo que as paredes ficam muito próximas, né? Protegendo o interior da vagina. Eles ficam muito coladinhos, mas isso é para uma proteção. Mas na fase de excitação, a vagina ela tem uma grande elasticidade em todos os sentidos. Ela se expande tanto na largura quanto no comprimento. Então, não existe isso de que, nossa, como é que aquilo vai entrar dentro de mim, né? As mulheres vagínicas, elas têm essa fala. Como é que aquilo vai entrar dentro de mim, mas vai me machucar e tal? Não vai, né? Isso é muito mais psicológico. Claro que a disfunção, ela existe, mas esse receio é mais psicológico do que físico. Mas pode se tornar físico se a mulher desenvolver a dispareunia, né? Que é a dor na relação. Por conta de um medo que é muito acentuado, acaba sentindo dor. E É aí, porque acaba durante contraindo também, né? Com medo, e aí fica acaba muito doendo, tenso, né? exatamente. É. Não, E não pode aí, estar tenso. o que acontece? Na fase de excitação, a mulher ela tende a produzir um líquido, né? Que facilita na entrada ali do pênis, ou do dedo, ou de um vibrador, seja lá o que for, né? Que a pessoa estiver usando ali no momento. Então, esse líquido ele surge para evitar a fricção, né? Para não criar atrito entre o pênis e a vagina. Por exemplo, mulheres que têm o vaginismo ou a dispareunia, elas têm menos lubrificação, porque elas ficam com dificuldade de ficar excitadas. Porque quando elas pensam qual que é a fase inicial, né? É o desejo. A gente já fez um programa falando das etapas do sexo, né? Que é o Foi bem no desejo, iníciozinho, eu lembro desse. sim, é o desejo, a excitação. Então, desejo é na cabeça, nossa, que vontade de pegar minha mulher hoje, ou de pegar meu marido, enfim, né? Aí, desejo é na cabeça, excitação é no corpo, que acontece a vascularização, né, do sangue, então, o pênis fica ereto, a vagina fica molhada, etc. E aí, geralmente, as mulheres vagínicas não têm isso, né? Não conseguem ficar excitadas a ponto de ter uma lubrificação. E aí, isso também pode contribuir, não estou dizendo que são todas, tá? Algumas mulheres ficam excitadas, têm a lubrificação, mas mesmo assim ficam com muito receio e aí contrai, né, involuntariamente e não consegue ter a relação. Mas acaba dificultando. Então, esse líquido ele surge justamente para isso, para evitar, ele reduz essa fricção, né? E auxilia na masturbação, na relação sexual propriamente dita, vaginal. E algumas mulheres após o sexo, elas podem ter algum sangramento e se sentirem um pouquinho doloridas. Mas isso é normal, tá? Normal. Por quê? Sim, porque pode acontecer alguns arranhões, né, na parede interna da vagina. Mas isso, felizmente, não traz prejuízos significativos. Nossa, minha filha tá dando gargalhada, gente. Vocês ouviram a gargalhada? É a Manu ali na sala. Tá sabendo da Aí, aula, tá ouvindo a aula ela, né? geralmente ela dorme às 10, mas de final de semana eu deixo ela dormir um pouquinho mais tarde. Ah, Porque tá nos bom. outros dias, né, tem que seguir a rotina, acorda cedo, faz um monte de coisa. No final de semana, deixa ela um pouquinho mais à vontade. Mas vamos lá. Se vocês ouvirem alguma gargalhada, é a Manu que está dando gargalhada. Não se assustem. Beijo pra Manu. Beijo, Manu. Então,
não traz nenhum prejuízo. Você sabe por quê? Sim, mas da ardência, deve dar ardência, então. Não, Coitada. ó, eu te falei assim, que algumas mulheres após o sexo, elas podem ter algum tipo de Sangrar. sangramento, mas não é aquele Sim. sangramento de menstruação, tá? Não, Se for tá. um sangramento que esteja muito com um fluxo muito intenso, aí pode ser alguma questão, né? Aí precisa investigar melhor. De repente é um médico. Mas se for aquele sangramento bem leve, ou uma dorzinha, é natural, porque durante, né, os impactos ali do sexo, pode ocasionar algum arranhão, principalmente se a vagina não estiver lubrificada. Então, mulheres que não têm uma lubrificação natural considerável, é muito importante que usem lubrificantes, né? A prova Ok. de água, para facilitar ali na relação e não correr o risco de ter esses arranhões. Que ainda que não cause um prejuízo, um problema significativo, é incômodo para a mulher, né? Então a Uhum, mulher não vai tá, tá. ficar tendo nenhum incômodo porque é ruim. Mas a vagina, o canal vaginal, as paredes ali, né, da vagina, ela se regenera. Então por isso que não tem problema. Se causa algum arranhãozinho, ela se regenera. E aí fica tudo bonitinho, tranquilo. Mesmo que tenha um problema ali, mesmo que saia um sangramento mínimo, né, uma ardência depois, né, quando você for lá, não tem problema. Aquilo vai se resolver, sem problema nenhum. O poder de regeneração é muito forte ali, né, Sim, nessa região. Olha sim. que bacana. Agora, né? Se for algo que acontece com frequência, que Procurar um médico. dói, seja algo que realmente incomoda, aí tem que verificar, buscar um médico, né? Não tô falando que é normal sentir dor. Não é normal Uhum. sentir dor durante a relação sexual. Isso não. Mas após a relação sexual, como pode ter essas fricções, né? Pode ocasionar uma dorzinha, um incômodozinho. Isso a gente não precisa ficar preocupada. Agora, se for algo mais intenso, aí sim. Beleza? Alguém Beleza. quer fazer alguma Até o pergunta? momento, tudo Solta a bem. caladinha. Era o que eu ia falar. Todo mundo meio bem calado. Se quiserem, podem mandar pergunta aqui tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Eu não falo o nome da pessoa, não tem problema nenhum. Fica entre a gente aqui, segredo de amigo, tá tudo certo. Como eu digo para os E meus pacientes, é sigilo terapêutico, né? Não pode falar. sigilo terapêutico, isso mesmo. Aliás, a Daiana dos Santos, ela atende lá em São Paulo também, mas atende no Brasil inteiro. Ela tem o profissionalismo. E, aliás, eu fiquei bem triste, Daiana, depois que. Daqui a pouco a gente volta mais ainda com a vagina, mas eu queria entrar nesse assunto porque eu não deveria como entrar. Fiquei bem triste com uma postagem que você fez em relação a assédio. Né? Gente, pelo amor de Deus, eu quero deixar gravado, inclusive, nessa live, para que todos pudessem ver e ficassem registrados. A Dayana é uma terapeuta, ela é uma profissional, ela é uma médica, ela é uma médica. Então, por favor, não quer dizer que ela está falando aqui de sexo, de pênis, de vagina, que ela quer fazer com o seu pênis, com a sua vagina, enfim. Pelo Gente, amor de é, God, não, é não, não. uma médica, ela é uma médica, ela está passando aqui para a gente, olha que maravilha essa live. Ela está passando para a gente aqui algumas coisas que muita gente não sabia, né? E outros assuntos, ela já trouxe sobre sangue menstrual, ela trouxe sobre desejo, né? Ela sempre traz temas legais. Então, eu fiquei bem triste quando você relatou que, caramba, assédio, que é isso, gente? Pelo amor de O pessoal Deus. pega pesado, viu? Confunde tudo. Foi ontem, me ligaram 5 e pouco da madrugada, gente, no direct. Tá complicado. E Cara, como eu deixo o meu telefone ali no meu perfil, né, para possíveis clientes, o pessoal manda mensagem no WhatsApp, profissional, falando groselhas, né? Eu não respondo, eu só bloqueio, mas cansa, né? Enche o saco, né? chato, é chato. Outro dia a Complicado. Érica também postou a mesma coisa. A Érica postou também a mesma coisa. Inclusive, ela deu As nomes. pessoas Em algum momento ela confundem. colocou nomes e aí falou, olha, se continuar eu vou botar aqui quem é e tudo mais.
E eu quero deixar claro também, a gente perdeu uma parceira justamente por causa também de algumas coisas assim. Né? Eram 3 parceiras do Sexo Relâmpago e são 2 agora. E justamente por causa de assédio, né? Que é uma coisa tão ruim, gente, pelo amor de Deus, 2021, né? Mas vale uma paquera com uma pessoa que você sabe que você tem ali disponibilidade de que possa ficar com você. Vai lá, olha, tanta gente aí solteira, né? Tanta gente que pode te dar um mole. E não, uma médica, ela é médica, ela é terapeuta, ela é uma profissional, que ela está para poder te ajudar em algum problema que você tenha e tudo mais. Inclusive, né, aos assediadores, tem problema, sim, os assediadores, quiserem uma consulta, por favor, ela é uma profissional que vai fazer você repensar o que você está falando. Então, por favor. Não, é né? complicadíssimo. Teve um rapaz que queria, porque queria que eu visse a foto do pênis dele. E eu falei, amigo, assim, só corrigindo, não se sinta mal, tá? O que você disse. Eu não sou médica, né? Eu sou terapeuta sexual. Terapeuta. Algumas pessoas confundem, porque os médicos também podem ser terapeutas, né? Então, quando eu fiz a pós junto com psicólogos e médicos. Então, existem médicos, terapeutas sexuais e psicólogos. No meu caso, eu sou psicóloga. Como eu sou psicóloga, eu não posso ver o órgão genital das pessoas. Por mais que elas queiram me mostrar, eu não posso ver. Né? Tem Foi um bom você botar conselho. essa diferença. Foi bom você botar essa Sim. diferença, né? Sim. O médico, Existe- o urologista o vai médico ver, pode. né? Enfim, Exatamente. o ginecologista vai Mas, ver. sim, mas eles vão ver se eles estiverem numa consulta ginecológica ou urológica. Se eles estiverem como Pois terapeuta é. sexual, talvez eles não queiram ver, não sei, né? Aí vai de cada um. Mas eu, enquanto psicóloga, não posso ver. E aí o rapaz queria, porque eu queria que eu visse o órgão dele. Eu falei, olha, amigo, não vai rolar, né? Eu indico você buscar um urologista, porque esse sim vai Você foi poder ver. educada, né? Você foi educada. Olha, Ah, eu busca um sou. urologista. Eu ainda pesquisei no meu círculo de amigos se alguém poderia atendê-lo. Aí o pessoal falou, Dai, desencana, bloqueia. Bloqueia. Fez Aí eu bem. falei, tá bom, então, vou bloquear. Bloqueei, Fez muito passei bem. lá, procurem um urologista e bloqueei. Complicado, viu? Tá certo, isso aí. Mas vamos à vagina, vamos lá, vamos à vagina, aliás, a essa turma toda que a gente já conheceu. Vulva, Monte de Vênus, para mim, hoje acabou. É um lugar que a gente pode ir para namorar? Não, não é um lugar, não, gente. Tá ali também no aparelho Faz genital parte feminino. do aparelho. Faz parte, isso. Nós temos o clitóris, que é o todo-poderoso lá, onde mora as sensações sensacionais. Temos a uretra, que tem o nome de Calma aí. O meato uretral, né? Tá falando? meato uretral. Esse nome que eu queria saber. Meato Meato uretral. É o uretral, orifíciozinho onde sai a urina. isso. E a vagina. Sim. Aí, na meiuca ali, tem o nome Tubérculos, né? Que é onde tubérculo. é essa região onde fica os nossos orifícios, né? Tem Perfeito. a uretra, tem o clitóris acima e a vagina abaixo. Tubérculo. Bora Ótimo. falar do clitóris. Oba! O que você, Vitor, vou dar uma de jornalista. Vitor, o que você sabe sobre o clitóris? Olha, eu sei que tem muita gente que procura, coitado, tem mulheres que sofrem, né? Estou dizendo Não, que. o pessoal Estou acha dizendo que é olha, DJ, né? pois é. Tem mulheres que sofrem com homem que não sabe onde está. Não, mas para cá, Ai, meu Deus. mas para lá, peraí, não, aí. Então, tem que botar uma luzinha lá, tipo assim, aqui, ó, é aqui, Colocar uma pelo amor de plaquinha. Deus. Olá, eu sou o clitóris. Principalmente na hora do sexo oral, né? Tem muito homem que, tipo assim, pensa que vai ali, tá tudo certo. Não, peraí, gente, peraí. Mas alguns homens são muito ansiosos, né? Sim, a ansiedade é o problema.
Ansiedade é o problema. Você tem que Sim. fazer como se tipo, você estivesse ali. Vamos estudar a área toda direitinho. E cada mulher tem uma sensação, tá? Não tem receita do bolo, não. Você tem que ter paciência para descobrir como você pode tocar, como você pode fazer. Não é isso, Daiane? E o clitóris, olha, é simplesmente o local onde você mexa, caso for permitido naquele momento. Sim, Fala aí, Daiane. exatamente. Então, essa região aqui. Olha, tirei esse nota 10, tirei botãozinho- nota 10. Sim, falou certinho. Essa região que a gente consegue visualizar, né, nós chamamos que é como se fosse um botãozinho, é o que a gente costuma ver na dianteira da vulva, né? Isso aqui é só uma fração, né, do que é o órgão genital chamado clitóris. As pessoas acham, algumas, né, outras já sabem, outras não, mas algumas pessoas acham que o clitóris é só isso aqui, né? E aí eu acho que é por isso que muitos homens ficam emputecidos. Como assim? Um negocinho tão insignificante, tão minúsculo, tem, né, faz a mulher ver estrelas e eu aqui com meu com meu pênis gigante. Que é isso? Que palhaçada é essa, ô clitóris? Não tem, meu amigo. Tem o clitóris como rival, né? Mas essa região, que nós chamamos de glande, o nome correto é glande, recebe o mesmo nome da cabeça Qual do homem pênis. Você vai ver que tem muita coisa igual ainda que eu vou falar aqui hoje. Tem muita semelhança a esses dois órgãos, as duas partes. Então, ele recebe o nome de glande, tá? A glande, ela mede de 0,5 a 3,5 centímetros, tá? Essa região aqui. Só que muitas pessoas acabam achando que é menor do que isso, porque fica coberto por uma espécie de capuz. Então dá a impressão que é menor do que é. Mas internamente, né, eu já mostrei aqui, acho que num outro vídeo, numa outra live, desculpa, internamente o clitóris é assim, né? Então ele tem uma espécie de duas pernas, né? Que fica internamente, né? Essa parte aqui fica dentro da vagina, né? Dentro da vagina não, dentro do órgão genital. O que fica na parte externa é só essa pontinha aqui, tá? Olha só, gente. Tem os bulbos do vestíbulo, né? Bulbos do vestíbulo, as pernas, né? E o capuz. Aliás, e a glande. Esse órgão aqui, ele tem 8.000 terminações nervosas. Nessa região aqui, ó. 8.000? 8.000. Gente, 8.000 terminações nervosas. Sim. Jesus. É a principal fonte de prazer feminino. O clitóris. Sim. Principal fonte de prazer feminino. Não dá para competir com o clitóris. Não tem como. Aqui não dá. Porque o canal vaginal não dá. não tem essas terminações todas. Então, obviamente, claro, tem mulheres que sentem mais prazer com o sexo vaginal, mas é a minoria. Posso garantir que é a minoria. Existe, mas é a minoria. A maioria sente mais prazer quando o parceiro ou a parceira estimula o clitóris. Justamente por isso, porque ali na glande tem 8.000 terminações nervosas. Mas, talvez uma coisa que algumas pessoas não saibam, ou muitas pessoas, é que o pênis e o clitóris são duas versões do mesmo órgão. Você sabia disso? Eles são irmãos? É isso? Eles são a mesma pessoa? Separados na maternidade. Eles já tem o mesmo nome, o iniciozinho lá. A cabeça do pênis, o nome é glande. Aí você vai para o clitóris, a parte de cima ali, a cabeça do clitóris ali, né? Como você dizer, é glande também. Exatamente. Eles são da mesma família. São.
São da mesma família. Você sabe por quê? Diz você que vai explicar. Então, até a 12ª semana, no útero, os fetos, eles, seja menino ou menina, enfim, eles possuem genitálias idênticas até a 12ª semana, que é 3 dominada meses. por uma espécie, de mini pênis ou de gigaclitóris, né? Por quê? Chamada de tubérculo genital. Então, até essa fase, mais ou menos, é desenvolvido esse tubérculo genital. E aí, a partir disso, a partir dessa fase, ele tem o potencial de se desenvolver tanto em órgão masculino quanto em órgão feminino. Mas até essas semanas é um órgão idêntico. Então a pessoa não sabe, o médico, enfim, não sabe ainda qual é o sexo, porque primeiro se forma isso. Depois de algumas semanas que vai se transformar em Entender para um genitália lado ou para o masculina, outro. feminina ou intersexo, né? Sabe o que é Entendi. intersexo? Já ouviu falar? Que são aquelas crianças que nascem ou com 2 órgãos, ou nascem com pênis, mas com hormônios femininos, ou vice-versa. Isso nós chamamos, Intersexo. essas crianças nós chamamos de intersexo. São Gente, crianças ó, que mais uma para possuem. anotar aí para a gente aprender. Olha, intersexo. É, é, lá dentro da a formação já coloca como intersexo? Não. Isso Depois de nascer. não. Depois de algumas semanas, onde já se formou, né? Porque inicialmente o que se forma é esse órgão que é uma espécie de mini pênis ou de gigaclitóris, né? Porque a semelhança é a mesma, ele é meio que neutro. Depois de determinadas semanas que ele vai se desenvolver para órgão masculino, órgão feminino ou os dois, né? Que são os Entendi, intersexos. Então, na verdade, existem 3 sexos: masculino, feminino e intersexo. entendi, E aí, entendi. né, conforme muitos médicos antigamente, muitas famílias faziam cirurgias, né? E faziam o quê? Geralmente transformava em genitália feminina, porque era mais fácil fazer um corte, formar ali um clitóris do que fazer os testículos, o chafre, o Entendi. pênis e tal. Era mais difícil para eles. E eles achavam que os homens não teriam a mesma virilidade, a mesma função do pênis por ter nascido com essa condição. Até nisso existia o machismo, né? E aí eles decidiam, por conta própria, transformar ali a criança em homem ou em mulher, geralmente em mulher, sem saber se a criança iria se identificar depois com isso, né? Porque, como eu expliquei, como nasce com parte dos dois, tem crianças que nascem com hormônios femininos ou masculinos. Agora você imagina uma criança que nasceu nasceu intersexo, aí fizeram uma cirurgia quando criança, ainda bebê, e transformaram em menina, só que tem hormônios de menino e o sexo Pois é. psicológico dessa criança depois vai se desenvolver como menino. Um menino que tem uma vagina vai dar aquela Pois é. confusão, né? Então, mas isso é um assunto para um outro papo, um outro Olha, dia. mas é interessante, olha, bom você ter tocado no assunto, né? Sim. Intersexo. Acho que a maioria, eu sou super curioso. Eu vou, assim que terminar a live, eu vou procurar no Google, vou procurar um bocado de coisas, olha, intersexo. Olha aí, aprendi uma coisa Perfeito. nova hoje, não sabia. E o histórico também, a história, né? Em si, que existia uma cirurgia, enfim, Nesse realmente, livro fala imagina. sobre isso. Nesse livro Ah, fala. é? Fala o nome do autor aí, de repente a gente chama o autor para bater um papo qualquer dia Ah, desse. meu Jesus. Vou ter que chamar minha filha para falar em. Nem sei pronunciar isso. A Ah, Manu que faz inglês. o Não, eu livro não sei é pronunciar. estrangeiro? Mas eu. O livro Não, mas o é nome Nina, das autoras é Complication. Não sei Nina pronunciar. Brockman. É isso? Nina É. Brockman. Tá ao contrário aqui para Stocking, mim, eu mas eu acho. para ler.
E Eu a acho que é Ellen, Ellen Stocking, eu acho que é isso. Ellen Stockendahl. Ellen Eu posso Stockendahl. tirar uma foto depois e postar, Ah, e aí boa, você boa. compartilha para quem quiser. É maravilhoso, viu, gente? É uma Manda linguagem assim, que a muito gente bota no acessível. feed. Bota no feed, eu vou tentar marcar as autoras. De repente a gente faz até um bate-bola com elas, né? Qualquer dia Nossa, desse, ia ó. ter sensacional. Ia Ah, ser tomara muito que bom. aceitem. Depois a gente vai mandar. Vamos fazer isso sim. Elas são médicas, pelo que eu vi aqui no livro, mas é muito legal o livro. Legal, legal. Então, Vitor, já que o pênis e o clitóris eles se desenvolvem a partir da mesma estrutura básica, há muitas semelhanças na forma e na função entre esses órgãos. Por quê? Né? Agora o porquê. Você já sacou a charada, né? Então, cabeça do pênis, cabeça do clitóris, tem o mesmo nome, É, glande. Por quê? pois é. O pênis, a cabeça do pênis também tem 8.000 terminações nervosas. Olha aí, sabia. Olha. O nosso clitóris é a Sim. cabeça do pênis. Sim. Mas, porque é uma região muito sensível, né? A glande masculina. Assim como o clitóris. Se tocar ali, precisa ver estrela, né? Geralmente. Não é uma regra. Tem pessoas que podem não gostar, mas geralmente é uma região bem sensível. E aí, Uhum. mas qual que é o pulo do gato, né? Ah, sim, o clitóris também fica ereto, tá? Durante a fase de excitação, ele pode é, dobrar de tamanho. Então ele fica duro também. Uau! Eu tô Ele dá falando que é uma. irmão um do outro. É a São mesma. irmãos, Gente, separados na maternidade. isso aí. Isso aí. Então, que mais? Ah, sim, o pulo do gato. Qual que é a diferença, né? Por que que mesmo os dois tendo 8.000 terminações nervosas, por que que ainda assim o clitóris ele causa mais prazer nas mulheres? Porque olha a diferença de tamanho, né? A cabeça É. da glande masculina é muito maior do que a glande do clitóris. E aí aqui nesse pedacinho, que é maravilhoso, se concentra essas terminações nervosas. E aí isso emite os sinais para o cérebro, que transforma essa sensação em prazer ou, em alguns casos, dor. Então é por isso que o clitóris é o principal órgão é, de prazer feminino, porque ele é menor e com Menor. isso acaba tendo mais intensidade ali, né, na sensação. Que legal. Olha Muito isso, legal, né? gente. Legal. É pequeno, mas tipo, por ser pequeno, né, o efeito é muito mais forte, né? Vamos dizer assim. É claro, a cabeça, a glande, a cabeça do pênis também tem as mesmas. Não sabia que tinham 8.000, né? Mas realmente causa um prazer e o clitóris causa um prazer. Com os mesmos tipos de terminações, mas um pouco mais por ser pequeno. Então ali Sim, fica meio concentrado, né? Fica concentrado. exatamente. A concentração ela é Bacana. maior no clitóris. Gente, descargas elétricas de prazer no clitóris. Ai, meu Deus do céu. Ele é danado. Daiana, eu Sim. tinha separado também o ímen. Onde é que o ímen fica Dá nessa pra gente história? falar? Dá tempo? Pode, claro, Podemos? claro. Então bora lá. Não vamos deixar ninguém Existe de fora. Não vamos deixar ninguém de ex- fora da vagina. o ímen é um caso sério, né? O ímen, Ó, muitas mulheres sofreram por conta do mito do ímen, que é o seguinte, né? Qual que é o mito do ímen? Se a mulher, eu até fiz uma publicação, se a mulher sangrar na primeira relação sexual, então isso significa que de fato ela era virgem. Se a mulher não sangrar, irmão, cai fora. Ela é uma puta, né? Então, existe esse mito. Com ímen é uma santa, nunca teve relação. Sem ímen ela é uma puta. Isso é uma puta de uma mentira, né? Como a grande maioria dos mitos, esse é mais um que é mentiroso. É, durante muitas sociedades, a virgindade ela foi muito
considerada, muito valorizada, né? Só das mulheres. Detalhe. Só a virgindade Pois das é. mulheres, né? Porque os homens, os garanhões, podiam pintar e bordar, ser feliz sem problema. A mulher, se ela fizesse isso, seria puta, não seria digna de casar, né? Eram excluídas da sociedade. Bem complicado. Existiam até antigamente pais que iam no médico, levavam as filhas, né? As menores, para o médico dar um atestado de virgindade. Então o médico fazia um exame ali na vagina da mulher, pedia da menina, e olhava pelo ímã e falava se a menina era virgem ou não. A verdade é que não dá para saber. Por que eu falo que é um mito? Não eu, né? Alguns autores que estudam isso falam que é mito. Por quê? Muitas pessoas acham que o ímã é como se fosse um plástico PVC, né? Que cobre aqui a entrada do canal vaginal. Opa, Uhum. peraí, meu fone enroscou aqui. Então as pessoas acham que o ímã é como se Fica aí, fosse né, um na frente. plástico que cobrisse toda essa entrada da vagina. E um plástico assim, que dá para você visualizar, que você vai bater o olho e você vai. Ah, é virgem? Ah, não é. Isso é uma groselha, tá? Por quê? O ímã, o que que é o ímã? É uma dobra mucosa que forma uma coroa dentro da parede vaginal. Então, ele é como se fosse um anel que fica ao redor da parede vaginal. É. Todas as mulheres nascem com ímã, todas. Mas não significa que nós precisamos dele para alguma coisa, ele não serve para nada. Ele tem a mesma função que os É mesmo. mamilos masculinos. Mamilo Nenhuma. masculino não serve pra nada. Né? Ele causa algum. Gente, Ai, acabem com os você mamilos é o melhor. masculinos, não serve pra nada. Serve pra nada. Ah, pra quê? Não, não. Vamos defender os mamilos masculinos. Muitos homens sentem sensibilidade, né? É uma zona erógena para Ah, alguns homens. Mas assim, não é. tem nenhuma função. Não vai gerar leite, né? Não vai produzir Tá, leite, não tem tá. nada. Função. Não- Qual que é a função? É apenas um vestígio da fase fetal. Ele desenvolve ali, beleza, mas não presta pra nada. A gente tem que se preocupar com outras coisas e esquecer essa história de ímã. Então, o ímã, ele. Todas as mulheres nascem com ele, mas não serve para grandes coisas, não. Só servia mesmo para fazer a separação, né? De mulheres santas para mulheres impuras. Pois é. Só isso. Essa mulher não serve mais porque não tem ali o tampão, né? Já romperam. É uma babaquice, né? E Uma não dá nem puta de uma pra ver, babaquice. né? Não dá nem pra ver. O Não, médico, como é que essa o médico história. atestava isso? Se não dava nem pra. Ok, não é virgem mais. Sabe por que não dá para saber? Porque o ímã, ele possui profundidade e largura, ele é grosso e robusto, mas existem diferentes tipos de ímã. A maioria das mulheres possui um ímã que é circular e com um furo no meio. Agora você imagina, essas mulheres que tinham um ímã assim eram consideradas não virgens, por exemplo. Pois Tinha é. o furo no meio, na cabeça das pessoas o mito é de que é como se fosse um plástico PVC ali que cobre, né? Como se fosse se romper ao ser tocado, né? As pessoas têm Já, essa ideia. já nasceu sem ser virgem, né? Dentro da cabeça dessas pessoas aí. Exatamente. Gente, que Exatamente. doideira! Que Sim, mas doideira! nem todos os ímãs são lisos e regulares. Existem mulheres que têm o ímã cheio de dobras e saliências, algo que não é indício de atividade sexual. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só a anatomia ali do ímã que é diferente. Assim como existem vaginas diferentes, né? Existem várias anatomias de vagina, tem ali a semelhança, né? Todas têm o clitóris,
a Todos uretra, esses tanana, mas os itens, né, o ali. molde é diferente, né? Tem mulheres que possuem o ímã parecido com uma peneira, tem vários furinhos no meio, então tem essa espécie de anel ao redor da parede vaginal, né? Ali Uhum. internamente, tem vários furinhos no meio. Tem mulheres que têm um ímã com pequenas franjas ao longo da parede vaginal. Tem mulheres que é, têm um ímã que tem faixas que cruzam, né? Como se fosse uma espécie de um O cortado, a letra O cortado, com uma Aham. faixinha. Então, existem várias anatomias. E pouquíssimas mulheres, de fato, têm o ímã que cobre toda a entrada da vagina. Essas mulheres se aproximam mais do que se pensava antigamente, se aproxima mais do mito do ímã, que é essa, como se fosse uma membrana que Porque cobrisse ali é um lacrezinho, assim, né? Se Exato. você furar Essas, ali, sim, é raro, sim, é a minoria que tem o ímã com essa anatomia. E aí essas mulheres, elas têm o ímã denso e duro. E aí, nesses casos, as mulheres elas podem apresentar problemas. Por quê? E elas só descobrem com a chegada da primeira menstruação. Porque como é que o sangue vai sair? pois é. Olha aí, gente. Aí, nesses casos, o sangue ele precisa sair por algum lugar, né? Ficar com o sangue preso dentro da vagina pode causar fortes Pô, dores. É complicado. Aí, nesse caso, as mulheres, as meninas precisam fazer cirurgia para furar o ímã. Olha que loucura, gente do céu. né? Olha, Então, olha, assim, então tem conceito vários de tipos de. virgindade totalmente distorcido, né? Pois é, olha aí, caindo um mito. Gente, imaginava-se que o ímen era sinônimo, olha, tem um ímen lá sinônimo de que é virgem. Não, gente, o ímen está na parede ali da vagina. Tem formas e outras formas e várias formas, e uma delas é essa, que fecha. E a que fecha pode causar problemas durante a menstruação. Ó, ó, Exatamente. Diana do céu. Por Gente, isso que é o mito do ímen, né? É um pois mito é. bem esdrúxulo, né? Que serviu só para excluir as mulheres, para E o tirar a lance que honra das mulheres. falavam que, tipo assim, pouco, sangrou. Sangrou é porque é virgem. Ah, garoto, boa, vamos falar sobre isso. Por que que acontece isso? O ímen, A ele é cara dela é ótima. elástico, o ímen ele é elástico e extensível, né? É, Ele ele tem essa elasticidade. Quando a mulher tem relação sexual vaginal pela primeira vez, o ímen ele será esticado, né? tá. E o ímen de muitas mulheres é muito maleável, não acontece nada. E aí, quando isso acontecia antigamente, e sai fora que ela É, não é mais virgem, é. né? Uhum. Já o negócio dava ruim para a mulher ali, coitada, sendo que a anatomia dela, coitada, né, por passar por isso. A anatomia dela era diferente, era mais maleável. O sangramento acontece quando esse ímen se rompe. Porque alguns ímens são duros. Eles são Entendi. duros e densos. E aí é justamente o rompimento deles, por ser, né, ali conforme a atividade sexual, ele pode se romper, porque ele não tem essa elasticidade, não faz esse Uhum. movimento de vai e vem. E aí Perfeito. isso que gera o sangramento, isso que pode provocar o sangramento. E não o fato da mulher ser virgem ou não ser virgem. Isso é uma babaquice. Não tem Na nada a ver. verdade, é uma lesão causada pelo atrito. Só isso, né? Porque ele Exatamente. está na parede ali, tá todo ali. Então, o atrito pode causar uma lesãozinha que pode sangrar. Olha aí. Então, na Tem verdade, o que nada. vai determinar se a mulher vai sangrar ou não é a flexibilidade do ímen. E não Tem. o fato dela ser virgem. Isso não quer dizer nada. Pode ter mulheres que são virgem e não vão sangrar.
como Perfeito. aconteceu com o Enjoy. Eu não sangrei na minha primeira relação. Não sangrei. Felizmente o rapaz não. Oh, você não é mais virgem! Sai daqui! Pois é, pessoal. Se Sai fizesse, eu ia daqui! falar, sai daqui você, ô, vai pra lá. Você tá aqui se Você divertindo não... no parquinho, você vem falar isso pra mim? Vai caçar sua turma, seu insolente. Essa é a Dayana dos Santos com o sexo relâmpago e todo o mito do ímen acabou, gente. O mito do ímen acabou, não é nada disso. E olha só, a Dayana ela é sensacional, porque ela faz tudo aqui baseada em livros, em literatura. Olha, eu nunca vi uma pessoa ser tão estudiosa em relação aos assuntos sexuais como a Dayana. E você, Eu claro, gosto. você pode Principalmente se quando vai ter consultar uma com a live, Dayana. eu falo, acho que eu vou comprar aquele livro. Eu sou a doida dos livros. Vitor do céu, Pois na é. Amazon tem uma cesta de livros que eu falo, Jesus, me controla. Que Não tem nem onde sensacional, guardar né? mais os livros. É sempre bom, porque ele realmente, os livros, eles fazem o ser humano melhor, eles trazem conhecimento para a gente. E olha que presente que a gente está tendo, olha só. Ela leu no livro e ela está passando para você que está aí em casa. Então, muito obrigado. Eu acho que falamos tudo da vagina? Falamos, né? Tudo Todos que a eles. gente... Toda a turma. Pronto. Talvez a gente possa falar sobre outras coisas num outro dia. Mas Isso o que aí. o que eu queria falar já foi falado. Aparelho genital feminino foi o tema de hoje, sempre com a graciosa, simpática Dayana dos Santos, que virou minha amiga, assim como todas as outras parceiras e parceiros. Né? A gente tem uma família lá na Rede Relâmpago, a gente de vez em quando Maravilhoso. tem reuniões, que aí eu falo com todo mundo ao mesmo tempo, e aí já posiciona, você é dia tal, para a pessoa já se programar. E a Dayana é uma das que melhor assim, esse programa também, porque ela já vem com tema, ela já vai estudando durante o mês, ela já sabe o dia que ela vai vir para fazer a live, e ela fica esperando a live para a gente poder compartilhar conhecimento, que é a missão da Rede Relâmpago. Dayana, novamente, um beijo carinhoso em você, na Manu, esqueci o nome dele sempre. No Paulo Germano. Eu lembro do sobrenome, não lembro do nome. Paulo Germano, meu beijo para ele também, querido. Obrigada. E para todo mundo tá, da sua família. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Por favor, fique à vontade. Eu quero mandar um beijo para todos que nos assistiram até agora. Agradecer mais uma vez pelo convite, né? Sempre muito legal estar aqui com você. Eu te admiro muito, sempre eu encerro as lives falando isso e eu tenho certeza que você vai muito longe. Gente, esse homem faz live todos os dias e ele trabalha. Além do trabalho aqui na Rede Relâmpago, ele tem um outro trabalho, né? Assim, dormir é para os fracos, né? Pra que dormir, né? Não dorme. Ele faz live, às vezes eu vejo live sua começando 10 e pouco, 11 e pouco, né, da noite. 11h30, de esporte. Dos esportes, né? Dos esportes. Então ele não dorme. Então ele vai longe. Agradecer o convite mais uma vez. Agradecer por fazer parte da família Relâmpago. Um beijo para Manu, para o Paulo, para minha mãezinha que está lá no céu, para o pai, enfim, para todos os meus seguidores. Pessoal, sigam-me lá no meu perfil, fiquem à vontade. Isso aí. Sigam Dayana dos Santos, ela está sempre lá postando muita coisa legal, viu? E bem curiosa, muitas coisas legais. Ela, até no carro, às vezes ela está no carro, dá uma coisa nela, eu vou fazer aqui uma postagem. E aí ela faz uma postagem falando de um negócio bem interessante, sempre assuntos interessantes. Beijo, minha querida. Um excelente final de semana para você, para toda a família, para todos vocês que estão aí em casa também, que permitiram a gente entrar na casa de vocês. Um excelente final de semana. Amanhã eu sou convidado da live do Roberto Dantas. A gente vai estar entrevistando o Mirandinha, uma live sensacional, lá do canal dele, tá? Não pertence à Rede Relâmpago, não. Mas ele é meu amigo, chamou para participar. Mirandinha. Mirandinha é um senhor. Você que sempre convida as pessoas, vamos ser convidado. Que legal. Fui convidado pelo Roberto Dantas. A gente vai entrevistar o Mirandinha, que foi o jogador da Copa de 74. Olha isso, um senhorzinho que jogou junto com o Pelé e toda essa galera toda. Nossa, beijo, gente. Que gosta de esporte, sensacional. Vai ser ótimo. Pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.